E o tema hoje, né, vai sobre casamento, na verdade sobre recasamento. E o tema é, conforme Mateus 5,32, Mateus capítulo 5, não, bom, eu acho que vai ser inevitável trazer Mateus 19, né, a baila aqui, não vou conseguir evitar isso, mas basicamente nós vamos trabalhar em Mateus capítulo 5, versículo 32, onde Jesus Cristo diz o seguinte: eu, porém, vos digo, aquele que repudiar sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. E a pergunta é, segundo casamento, Mateus 5,32, se eu me casar de novo, estarei em adultério? Quem se casa de novo está em adultério, quer dizer, e aí até compromete a salvação, né? Porque a Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdam o reino de Deus e tal. Para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Luciano Scala, vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Bênção, Vale de Bênção, graduação em filosofia, em teologia, pós-graduação em bioética, também em gestão executiva, é coach, é escritor, é palestrante, é pregador, que eu vi aí nas redes sociais, o cara prega em tudo por aí. Um dia a gente chega lá. Bem-vindo aqui, pastor Luciano Scala. Pastor César, bom dia. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez para falar de um tema importantíssimo para a atualidade, um tema pastoral. Espero em Deus que possamos ter um diálogo bem iluminado pelo Espírito Santo, para que os ouvintes também sejam edificados através daquilo que nós falaremos hoje. Com a gente também aqui no programa, cheio de vida, de vitalidade, pastor Roberto Cruvinel. Ele é pastor no Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na Bola de Neve, na Vida, como chama lá? Paz e Vida, lá na Zona Sul. Ele é o pastor do Brasil, ele é o principal homem aqui do debate da Rádio Musical FM. Ele dança capoeira. Não dança não, irmão. Hã? Irmão. Pastor Cruvinel, bem-vindo ao programa. Meu querido irmão Rei Irene Tuquírio, você que abrilhanta a programação, a paz do Senhor em grego bíblico. Você não é mestre de capoeira? Sou mestre de capoeira. Certo. Sou mestre de capoeira. Sou mestre atuante, presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional. Eu sou cordão branco também, mas é de jiu-jitsu. Tá, mas o branco no jiu-jitsu. Qual dos jiu-jitsu? Da Grace Barra. Ah, claro. Tá, não, porque tem um mais antigo que usa as pernas também, tem golpes de perna, entendeu? Mas que o Grace Barra tem um pastor amigo nosso usa que é as quarta pernas. dan. Não, no sentido de chutes. Ah, não, Então mas eu sou o menor dos meus irmãos, hoje eu tô aqui um pouquinho breque de mão puxado, mas quem é de Deus não vive por aquilo que sente, vive por aquilo que acredita. E nós estamos aqui para falar sobre esse assunto que é interessante, começando dizendo que quem dá resposta rápida no problema alheio geralmente não tem compromisso com o que está falando, né? Mas vamos lá, ego emi sofistes caídas cotóis antropóis, né, pastor César? Exatamente. O pastor Cruvinel, versão 2020-21, já com a barba, né, ali cheia. Mas eu vou tirar. Tá. Não, varão, aí não. Eu vou tirar. Você ficou legal de barba. Eu vou explicar por quê. Eu vou pregar numa igreja do Belém, de um amigo meu. Não, eu vou fazer isso porque... Aí você vai tirar e depois deixar de novo. Depois eu vou ver o que fica mais bonito. Certo. Então vamos lá. Começo aqui com o pastor Luciano. Segundo casamento, Mateus 5,32. Se a pessoa se casa de novo, ela está em adultério? Bom, pastor, para a gente começar a falar sobre esse tema, é um tema, o próprio pastor Cruvinel colocou aqui, não é um tema tão simples e para se dar uma resposta rápida. Nós temos alguns textos que eles vão colaborar para que a gente possa trazer uma resposta mais coerente acerca desta pergunta. Então a gente tem esse texto de Mateus, capítulo 5, nós temos Jesus também falando em Mateus, capítulo de número 19, e nós temos os outros evangelhos sinóticos também falando, Marcos e Lucas. Se a gente olha para esse texto de Mateus no 19, vai mostrar aquela exceção que Jesus coloca, que é no caso do adultério. Então essa pessoa que, no caso, a pessoa que sofreu o adultério, ela pode sim casar novamente. Então, o segundo casamento, se nós olharmos as palavras de Jesus, nós temos essa exceção. Se nós olharmos também para os textos de Paulo fala 2 vezes sobre este assunto. Ele fala em Romanos, capítulo de número 7, capítulo
capítulo 7 de Romanos, e 1 Coríntios capítulo 7. Ele vai colocar também uma outra exceção, né? Ele vai falar acerca desse abandono. Então são esses dois casos que nós temos biblicamente no Novo Testamento que podem a pessoa sim ter um segundo casamento. Pastor Roberto Cruvinel, à luz de Mateus 5, se a pessoa casar novamente, ela está em adultério? Então, depende da situação específica, porque o que aconteceu dentro do contexto de Mateus 5? Inclusive a Bíblia Shed faz uma colocação muito interessante sobre o texto, né? A interpretação que os judeus da época de Jesus chegaram a ter da lei começou a ter aplicação dupla, lenitiva para com os homens e severa para com as mulheres. Um homem podia divorciar-se de sua esposa por qualquer pretexto. Na verdade, nós falamos num outro debate aqui sobre as 3 escolas rabínicas da época, de ensino da época, que tinham uma visão diversa dessa situação. Um era... Sobre o motivo. Sobre o motivo. Um dizia que se a mulher não colocasse tempero na comida, poderia se separar dela. E outra escola era radical, dizendo que não, de forma alguma. E tinha muita facilidade para tomar uma concubina. Aqui, bem como outras questões, Jesus revela qual era a verdadeira intenção da palavra de Deus desde os primórdios. Qual é o propósito de Deus com relação ao casamento? Gênesis 2:24. O homem deixa sua casa, se une a uma mulher, serão ambos uma só carne. Óbvio, isso é ponto. Todo pastor deve orientar a reconciliação quando possível. Mas existem situações em que a separação é inevitável. Jesus, ele fala aqui sobre a questão vocês chamam de porneia, não é? Mas dependendo da colocação, o acento vai na vogal diferente. No caso, aqui significa relações sexuais ilícitas. Hoje, inclusive, nós poderíamos até discutir o que seria isso. É óbvio que o adultério é pecado. Romanos 6:23 diz que o pecado gera a morte, não é? Gera a morte. Porém, nós temos, como o nosso irmão citou aqui, o pastor citou aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, fala de fato do abandono. Também nós temos o texto de Romanos 7, que fala também que a mulher fica ligada ao marido enquanto ele viver por conta da lei. Mas que lei é essa? E nós podemos estudar acerca disso. Eu vejo o seguinte, mesmo nos casos que o adultério é cometido, pastor, a graça é maior do que qualquer situação. A Bíblia diz na 1 de João 1:9, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Já vi situações muito complicadas acontecendo, de separações traumáticas, e que Deus, na sua bondade, depois restaurou a vida matrimonial daquele casal. E outras em que a pessoa seguiu a vida e casou novamente e continuou servindo a Deus. Porque, só uma colocação então, mas aí aqui, só uma colocação... Você está dizendo assim, mesmo na questão do adultério, pode ter o casamento, ok. Mas não... Isso também funciona para o adúltero? Por exemplo, o João está casado com a Maria e a Maria é quem traiu o João. Certo. E aí a Maria pode ter outro casamento, está tudo bem, mas a Bíblia não diz que quem casar com o adúltero também está em adultério. Como é que funciona? A Bíblia diz isso sem dúvida. Agora, veja bem, quando você confessa o pecado é perdoado ou não? É perdoado, mas ela está numa situação de adultério se ela ficar com o amante. Não, você é casado. Uma pessoa casada. Não, então, o João e a Maria estão casados. Aí a Maria tem um amante, que é outro cara casado com outra mulher. E aí ela separa do marido para ficar com o cara. Isso é pecado. Tá, e aí? E aí ela vai, eu tô arrependida, mas ela continua casada. E aí? Então, pode isso, Arnaldo? Não, então, não pode. É pecado isso aí, irmão. É pecado. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, a situação, tanto o que sofreu o agravo, óbvio, ele pode casar de novo. O ofendido, pode casar novamente. Aí eu pergunto, e a pessoa que cometeu o agravo e a vida continua, a situação da vida continua, ela nem está com aquela pessoa com que ela pecou. Se ela se arrepende da vida e a outra não quer recebê-la de volta, ela pode casar novamente? Bom, eu dou graças a Deus. Mas você entendeu a questão? Entendi, eu dou graças a Deus. Biblicamente não pode. Porque nós temos muita gente nessa situação. Então quer dizer que ela deve ficar sozinha. Porque aí a graça de Deus, quando a Bíblia
perdoa, gente. Minha voz tá muito ruim. Tá rouca. Tá bastante, né? Eu tô sentindo. 1 de João 9 diz, quando você confessa o pecado e deixa, ela não tá mais com a pessoa. Ela não tá mais com, como é que é, o agente do pecado. Ela não tá mais com quem ela pecou. Ela quer até voltar, mas a pessoa que... O ofendido não quer. Até casou de novo já. O que acontece com essa pessoa? Ah, entendi. Você Vamos lá, entendeu? entendi. Vocês entenderam? Vamos lá, pastor Luciano. Então, mas nesse caso, se a gente for trazer uma reflexão bíblica, nós temos na Bíblia os elementos para nós falarmos que essa pessoa, se ela casa novamente, ela estará em adultério. A vítima, ela pode casar novamente. A Bíblia é muito claro para falar isso, né? Mas no caso, a pessoa que cometeu, não. Não, mas aí, pastor, se o senhor analisar isoladamente, e aqui nós temos que falar com muita responsabilidade, tem muita gente nos ouvindo. Mateus 19 dá a impressão que nem a vítima pode casar, não é isso mesmo? Mateus 19, isolado, o texto de Mateus 19 isolado, nem quem sofreu o agravo pode casar. Por isso que é importante nós analisarmos a situação no todo. Porque senão... É uma questão de interpretação, né? Se pode mas casar, eu não acho. não. Mas o ofendido. meu ponto de vista, não, pastor. Não, mas você... Vista, então não. pega o texto de Mateus 19, você vai ver que até quem sofreu o agravo, isolando o texto, ele não pode casar. Então, não, eu não concordo, pastor. A pessoa que sofreu, em Mateus 19... Então, mas lê o texto, vamos ler. Porque, ó... Vamos lá, lê o texto, ó. Leitura simples. Ó. Aqui, o versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Bom, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Que é uma menção à ideia do Gênesis, está em Gênesis. Mas aqui em nenhum momento vai mostrar que a pessoa que é vítima... O texto mostra, no meu entendimento, vai até o versículo 9, que tanto um quanto o outro, nesse texto, a pessoa não pode casar. Mas aí o que eu digo? Mas é uma questão de interpretação. Para interpretar o texto, você tem que interpretar à luz de toda a revelação bíblica sobre esse assunto. Claro. E esse assunto não é um assunto áspero. Então... Assim, adultério é pecado? Adultério é pecado. Pecado condena o inferno? Condena o inferno. A pessoa pode perder a salvação, como eu que sou tendente para o arminianismo, pode perder a salvação sem dúvida. Agora eu pergunto, nesta qualidade, por exemplo, você pega o caso de 1 Coríntios 7,15, se o descrente quiser se apartar, tá lá. Você pega o caso de Romanos 7, a mulher fica ligada ao marido enquanto ele viver pela lei. De que lei o texto está se referindo? E se é pecado mesmo, a graça de Jesus é maior do que o pecado? No caso, na situação específica aqui, eu já vi muita gente assim. A pessoa o que sofreu o agravo não quer mais receber e a pessoa, então, ela não pode casar nunca mais. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Porque eu vejo o perdão e a pessoa conseguir seguir sua vida. Vamos saber também o que pensa o ouvinte, WhatsApp, né? Pelo WhatsApp você manda a sua mensagem de áudio para mim aqui, 011 98484 9988, 011 98484 9988. Pastor Luciano, o senhor verifica como lá o texto de Mateus 19, que eu disse que não ia escapar dele e nos primeiros minutos já entrou. Porque assim, como o próprio pastor Cruvinel colocou, na época de Jesus, as duas fortes escolas rabínicas, Shammai e Hillel, elas falavam sobre esse tema e queriam ouvir a opinião de Jesus. Então, a escola Hillel dizia que a pessoa poderia divorciar por qualquer motivo e se baseava no texto de Deuteronômio que fala sobre a carta do divórcio, que poderia divorciar, mas teria que dar essa carta de divórcio. A escola Shammai dizia que não. A escola Shammai dizia que apenas no caso da prática do sexo ilícito. Jesus se mostrou muito mais voltado para a escola Shammai, dizendo não se deve divorciar, mas existe uma exceção. Então, no meu ponto de vista, o que ele coloca lá em Mateus 19 é que nessa exceção, a vítima, ela pode sim ter um segundo casamento. Mas em nenhum momento, pastores, ele colocou que a pessoa que cometeu, ela pode ter um segundo casamento. Mas qual é o texto exatamente de Mateus 19, pastor, que diz que a pessoa que sofreu o agravo pode ter um segundo casamento? Então, foi aquilo que eu... O 9, porque Jesus diz assim, ó, quem repudiar sua mulher,
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse casar com outra comete adultério. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, se você entrar no divórcio, não sendo você traído e casar com outro, você está em adultério. Mas então, fica claro que se for por aí é o causa desse seguinte, motivo, aí nós você vamos pode. discutir um pouco de manuscritologia, porque quem casar com a repudiada comete adultério. Claro. Então, a Mas mulher... não é de manuscritologia. Quem casar com a repudiada comete adultério, a repudiada naquela condição. Então, tipo assim, meu ó, irmão... Exatamente. Então, a pessoa que foi repudiada... Por causa de ato sexual ilícito. Tá, mas e aí? Então, a pessoa comete adultério também. Não, eu não entendi. Não, se a pessoa foi a vítima, no caso? Exatamente. Não, pastor. Quer não. dizer, então, quem casar com a vítima tá tranquilo. Quem casar com a vítima tá tranquilo. Sim, é sim, exatamente. casar com a Então, vítima. o meu sim. entendimento desse texto, irmão, que fecha a porta pros dois lados. Fecha a porta pros Então, dois mas lados. aí, vamos lá. A gente vai precisar... Mas não, veja, não que eu concorde com essa interpretação, que eu tô falando uma interpretação isolada. Que aí eu pego o texto de Coríntios 7 e Romanos e vejo uma outra possibilidade. Mesmo porque entendendo que a prática era do apolú na época, vocês sabem, que é o repúdio, né? Que era diferente do divórcio, que era não dar devida benevolência à mulher e colocá-la no ostracismo. É diferente de um ponto de vista cultural. 42 10 30 60 é o telefone, é fixo, e o WhatsApp 984849988. Na técnica aqui tá o Rafael. E Rafa, tem gente aí que mandou áudio para participar? Então solta uns dois aí, por favor. Shalom, pastor César, shalom os convidados. Bom dia, quem está falando aqui é o profeta Thomas, da Igreja Voz do que Clama. Na maioria das vezes a palavra adultério no Novo Testamento define somente adultério, mas nós sabemos que é porneia, que está relacionada a vários tipos de pecado de imoralidade sexual. O indivíduo que sofreu com divórcio a partir de pecados relacionados à imoralidade sexual e não foi um adultério propriamente dito, pode se casar novamente? Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, pastor César, bom dia a todos. Meu nome é João Rojas. E eu tô pensando aí em me casar novamente. Já tá vindo aí um divórcio por parte da minha esposa. E eu devo casar ou devo só juntar? Se ajuntar com a pessoa é pecado também, sim ou não? Valeu, um abraço. Aí, você vê uma coisa, né? O casamento do ponto de vista bíblico não era como hoje. Você pega lá Gênesis 24, o casamento se dava pela relação sexual. E aqui, pastor César, eu já fiz isso com os meus alunos, não vou fazer aqui porque vai dar problema, já sei, se eu fizer vai dar problema. Se eu falar o que a pegadinha que eu fiz com os meus alunos. Mas em Gênesis 24 mostra que o casamento se dava pelo relacionamento sexual. Não é assim? Não é? Rebeca é levada a Isaac, e aquele derramamento de sangue era uma aliança feita entre o casal, tanto que a mulher pegava o lençol e entregava para o pai. Se ela não fosse virgem, ela poderia ser apedrejada. Não é assim? Então, desse ponto de vista, se fôssemos seguir esse ponto de vista que era um ponto de vista específico do povo judeu, quer dizer, então, se alguém teve uma relação sexual na adolescência, ele estava casado? Não, mas é que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Você entendeu? Que quando você vai sair com a prostituta, por exemplo, você faz uma só carne com ela. Exatamente. E no caso ali não seria nem de prostituição. Se você teve uma relação, mesmo com um adolescente, não se casou no civil, então aqui você formou uma aliança. Então, se você se casa no civil depois, você quebrou a primeira aliança que você fez por conta de uma relação sexual. Obviamente que não, baseado em Atos 17 e 30, que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas você vê que o assunto é bem complexo, pastores. É denso, é bem complexo. Você vê o caso desse irmão. Eu vou dar minha opinião, irmãos. E aqui digo eu, não o Senhor. Não é? Digo eu, tanto que o texto de Coríntios diz o Senhor e não Paulo. Paulo diz, o Senhor é que está dizendo, não sou eu. Aqui digo eu, não o Senhor. Eu confio na graça de Deus, mesmo porque senão nós vamos entender que essa situação é o pecado imperdoável.
É o pecado imperdoável. Eu não estou dizendo do cidadão que é um atribulado, contumaz, que ele premeditou o seu pecado, e óbvio que não existe adultério sem premeditação, né? Mas ele perpetrou aquilo, acha que aquilo está certo. Não é nada disso. Existem situações adversas que mesmo quem foi o ofensor, eu falei certo? Que hoje, meus irmãos, eu estou vendo que eu estou... O mesmo ofensor, arrependido, ele pode encontrar perdão em Deus, na minha opinião, e seguir sua vida. Pastor Luciano, como é que o senhor enxerga essa questão? Então, vamos lá. Existe alguma possibilidade do adúltero, ele cometeu adultério, ela cometeu adultério, e não continuou com aquela pessoa com quem ele adulterou? Então, e existe a possibilidade dele ter um novo casamento? Então, foi aquilo que o pastor Cruvinel colocou, né? Se a pessoa, se ela entende a ideia da graça e compreende essa ideia do perdão, ótimo. Biblicamente, existe algum texto que vai dar esse respaldo? Eu não conheço. Se tem algum texto que poderá dar esse respaldo. 1 de João 1,9. Mas nesse sentido... E 7. Porque é pecado sempre. Hamartia Sim. sempre. Existe um pecado maior ou menor? Existe. Porque Jesus falou para Pilatos: quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Agora, todo pecado é perdoado? Sim. A Bíblia diz, 1 de João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está. Nós estamos falando de crentes. O cara pecou na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Se ele não permanecer no pecado, porque 1 de João 1,9 diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar toda injustiça. Existe uma denominação aí, pastor Luciano, que se aconteceu com você, pode sair da igreja, vai pro mundo. A CCB, por exemplo. Que eu não costumo falar, mas já que você falou, ela mesmo. Vai pro mundo, porque a graça acabou para você. Então existe um pecado maior do que a graça. E eu tenho dificuldade com isso. No meu entendimento, a apostasia é que faz com que a pessoa... Então, mas aí tem que tomar cuidado para não cair na hipergraça, né? Porque assim, ó, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Sim. Então, se o cara é adúltero, mas eu tô arrependido, mas Deus conhece meu coração, mas Deus... Tá, mas você tá no adultério? Mudou de vida. Vai que tá, mas e se a pessoa, pastor... Não tem respaldo, pastor. Então, mesmo confessando, ele vai pro inferno. Respaldo... Bom, confessar o pecado, eu fico também com o texto bíblico, pastor. Eu fico com o texto bíblico, porque o assassinato é pecado? Se você confessar, o morto ressuscita? Não. Então, ponto. Então, eu tô falando de uma questão específica. Mas a Bíblia... Mas você acha que é igual nesse sentido? Deixa eu explicar. Eu tô falando uma coisa específica. O cidadão, ele é o ofensor. Ele merece, ele tá em pecado. Ele vai para o inferno se ele não se arrepender. Ele é um adúltero, tá? É adúltero. Mas tô dando todas as letras ruins. Aí ele tenta uma reconciliação. Ou não há mais reconciliação, porque tem coisa que não tem mais reconciliação. Sim. Certo? Ele não pode mais pedir perdão a Deus e seguir sua vida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É a minha convicção. Não, respeito. É a minha convicção. Respeito. E eu baseio essa convicção, veja bem, no entendimento desses textos que eu coloquei sobre o perdão e a graça. Bom, vamos lá. 42 10 30. Eu tô falando o número do fixo, mas é pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é 984849988. Mais 2 participações de ouvinte. E vocês dois têm misericórdia de mim, vocês estão vendo que eu tô com o braço de mão puxado. Dá pra ver? Dá. Então tá bom. Solta aí. Segundo a Bíblia, só devemos nos casar de novo se for por motivo de adultério ou o cônjuge morrer. Fora disso, eu acredito que é pecado. Meu nome é Francisco. Queridos, a Bíblia diz se separar pelo motivo não justificável, segundo a Bíblia, comete pecado sim, é adultério, está pecando. Pastor F. Alves, de São Paulo. Isso daí é uma... Fazer uma pergunta aqui rapidinho. Aquelas pessoas, aqueles países onde o homem pode se casar com mais de uma mulher, com 4, 5, 6 mulheres, ele se converte. Aí fica uma situação de que o divórcio é pecado e eles são casados com as 5, mas o divórcio é pecado e poligamia também é. Como é que resolve essa situação?
Posso contar uma história sobre isso? Vamos lá. O missionário chegou na África para pregou no evangelho, e ele pregou contra a poligamia, né? E o rapaz se converteu mesmo. Ele tinha 2 mulheres. E ele disse: pastor, como é que eu faço? Não, você vai ter que decidir por uma ou por outra. No outro dia ele chega feliz na casa do pastor: pastor, aleluia, posso ser crente, me batiza. Por quê? Porque eu matei uma, agora só tenho uma. Então, eu tenho que entender e como orientar isso, porque a Bíblia defende a monogamia. Agora, quando Jesus foi falar com a samaritana, a mulher vinha de 5 casamentos desfeitos. Obrigado por me lembrar isso. O cara com quem ela estava dormindo não era oficial, não lhe deu um sobrenome, ela estava ali ainda amigada, ou coisa que o vale. E Jesus não tocou nesse pormenor. Jesus falou: olha, o que importa é você adorar em espírito e em verdade e tal. E essa mulher, segundo o pessoal da missiologia gosta, né? Fala que foi a primeira missionária, sem dúvida, da igreja, porque ela entrou, trouxe a cidade inteira aos pés de Cristo, tal, tudo mais. Se esse assunto é assim, nesse naipe, por que Jesus não falou assim: ó, então temos um problema? Não, porque a menina traga documentação, tem que resolver, deixa eu resolver. Não, mas na verdade é o seguinte: alguém pode argumentar: não, o Senhor queria que ela fosse somente um instrumento, e não foi isso. Primeiro, aquela mulher chega ao meio-dia a um poço, na cidade de Sicar, em Samaria. Ela tinha, muita gente diz que ela era que ela era teve prostituta. uma vida promíscua, né? Não, é verdade. Ela foi repudiada, certo? Senão ela poderia ser apedrejada. Veja, ela tem essa situação e ela, no meu entendimento, ela diz: poxa, já tive 4 relacionamentos. 5 relacionamentos, e agora nada deu certo, eu vou chutar o pau da barraca. Ela tinha um problema psicológico sério. Jesus chega e faz exatamente isso que o pastor César falou, porque está escrito. Porque o que está escrito, ele não entra em juízo de valores, não é? Jesus era supralegalista. Tem um livro do Merval Rosa que eu recomendo a todos os estudiosos lerem, que é a Psicologia da Religião. Jesus era supralegalista, ele não cumpria a lei pelo cumprimento da lei, mas pelo resultado que ela dava. E faz exatamente isso. E aí, como é que vai explicar isso, pastor César? Então, eu louvo a Deus porque você é um apresentador. Eu não nasci mulher, nem... Como é que é aquela oração do cara? Cachorro, exatamente, nem cão. E nem fui convidado para esse debate. Não, mas e nem estou debatendo esse assunto. Mas os irmãos observam como a questão durante muito tempo, irmãos, eu como pastor, eu excluí gente. Como pastor, fui de uma inflexibilidade farisaica. Não pode. No meu entendimento. Hoje, eu sento... Porque nós temos que, primeiro, trabalhar pela reconciliação das pessoas. Temos que trabalhar para isso. E para que eles possam servir a Deus do melhor jeito possível. Agora, vamos lá. Eu vou falar aqui uma experiência como pastor local. Então, o cara chegou, o casal. Pastor, queremos congregar aqui com vocês, não sei o quê, na nossa igreja de Campinas, né? Onde eu pastorei. E não sei o quê. Falou: bem-vindos, tal, não sei o quê. Eu falei: então, mas eu queria marcar um dia para conversar com o senhor. Eu falei: pensei, já é um rolo, né? Aí ele falou assim: então, ela era casada e eu era casado. Eu larguei minha mulher para ficar com ela. E ela largou o marido dela para ficar comigo. E... Vou procurar um refúgio na sua igreja. Não, e aí nós estamos juntos agora, ainda não casamos, mas vamos casar, porque o divórcio de um já tinha saído do outro, não sei o que lá. Eu quero saber se a gente é bem-vindo aqui. Eu falei: olha, vocês são bem-vindos aqui para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho, mas esse casamento de vocês está errado. O que eu posso falar: mas pastor, a gente vai para o inferno? Quem decide isso não sou eu, graças a Deus. Não sou eu. Quem decide isso é Deus. Lá no último dia, vocês vão estar diante de Deus para explicar isso aí direitinho. Mas parece que ele não gosta desse porque pastor, pelo que ele falou na Bíblia, ele não concorda com esse tipo de coisa. Porque tem cada caso, é um caso. Mas por que foi divorciado? E esse pessoal, eles estão lá ainda na igreja. Vai, com cumprimento. Vocês nunca vão votar, nunca vão ser votados, nunca vão... Porque, biblicamente, eu não entendo o seu casamento como certo, mas vocês são bem-vindos. Agora, eu já vi casos... Porque tem que se analisar. Por isso que eu falo, é um assunto muito sério. A gente trata no ar, né, falando sobre este assunto, mas é caso a caso. Qual foi o motivo? Por que aconteceu? Então, por exemplo, vamos supondo, tá? E tá errado, hein? Os dois são casados, eram casados, é isso? Sim. Tá errado, é adultério. Ponto. Agora, a mulher lá apanhava do marido. Aliás, eu recomendo que vocês procurem aqui na da musical, o debate que nós fizemos sobre divórcio, separação. Procurem lá.
Esse debate foi fantástico, pastor. O pessoal deu um resultado muito bom. Foi mesmo. Foi muito bom, porque nós estávamos aqui com pessoas comprometidas com Jesus e com as famílias. Para ajudar o povo, né? Então, imagina, essa mulher era fruto de um espancamento. Eu estou dando um exemplo, tá? Esse homem era fruto de assédio psicológico. E aí, como o pastor César falou no outro debate, muitas vezes o caminho para ruína já está. Eu estou parafraseando ele. Está feito. Porque o negócio já está degringolado lá atrás. Não é o problema, não é aqui. O problema está lá atrás, nos relacionamentos anteriores. Isso que eles estão fazendo agora é pecado? É pecado. Não é pecado? Sim. Não É deixa pecado. de ser, não deixa de É ser. pecado. Agora, tem uma série de problemas anteriores que muitas vezes os pastores não querem mexer, não. Porque é dizimista, tá tranquilo. Então tá tudo bem. Mas os problemas que estão dentro de casa, muita gente não quer mexer, não. Tem gente que está tentando falar com o pastor há 5, 6 meses, 1 ano, não consegue. Bom, vou ter que fazer um intervalo, vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já já. Se casar de novo, estou cometendo adultério? Vamos lá. De volta com o programa Crescendo na Fé. Gente, tem um caminhão de mensagem pelo WhatsApp quando esse assunto aqui bomba. Ó, por Culpa exemplo, do pastor aqui, ó. No meu YouTube aqui tem 250 pessoas ao vivo. Meu fora Deus. no da rádio, fora no Insta, fora no Face. Vamos lá, solta assunto mais uns importante. 2 ou 3 áudios aí. Eu vou resumir a minha história, porque Obrigado, ela é bem nós comprida. agradecemos. Precisa passar os detalhes, mas só para passar agora. Casei em 99 sem amor. Em 2004 conheci um homem casado, cristão, conhecedor da palavra. Nós acabamos nos envolvendo. Eu me divorciei, mais tarde ele se divorciou também. Somos casados hoje, somos pregadores, ajudamos, até aconselhamos pessoas a não se divorciarem. Nós sabemos o sofrimento que causou na família. Eu não era do Senhor, eu era completamente do mundo. Pelo contrário, eu fazia parte de uma seita chamada Igreja Messiânica e ele me levou para Jesus. E houve sim arrependimentos, houve situações, mas servimos a Deus e temos o nosso coração em paz. Oi, pastores, bom dia. Eu gostaria de uma resposta, porque até hoje eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu conheci meu marido quando eu tinha 20 anos, ele era casado na época. Nós começamos um relacionamento, ele se separou da esposa dele. Hoje, há 23 anos, estamos juntos, temos 2 filhas, nos convertemos. E agora? Como fica a nossa situação? Deus aceita a nossa vida, o nosso casamento, a nossa comunhão com Ele? Deixa eu pedir uma licença aqui. Rapaz, Deixa eu pedir, bom, por que eu primeiro- fui ouvir esse... Não, Vai. Tem muita coisa. não, é complicado. Eu não te falei? É casa a casa. Eu falei ou não falei? Quantos anos eu tenho de ministério, irmão? Olha, mais de uns 30. quase. Não, aqui mais quase 40, irmão. Então vai. Tô tiozinho já, viu? Olha, o segundo caso, do segundo para trás, né? Segundo caso, a irmã foi clara, ela disse que ela não era do Senhor, eles não eram do Senhor. Atos 17:30, Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Eu me lembro um amigo meu, eu não sei se ele mudou de opinião, há quase 15 anos atrás, nunca mais esqueci, que ele disse que mesmo nessa situação é pecado. Mas Deus não toma em conta o tempo da ignorância. O pecado é óbvio, mas Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Essa situação, da segunda, eu não vejo dificuldade. Caminha. A primeira, ele era crente, cristão, conhecedor da palavra. Provavelmente devia ser até obreiro, podia ter acontecido. Não estou analisando o contexto em volta. Irmãos, ninguém aqui, nenhum dos pastores, nenhum de nós aqui está Mas dizendo... nesse primeiro caso, então, é um rolo. Né? É um rolo. É um negócio para oração. E que agora eles já são até obreiros, tá vendo aí? Que eles são Pregando, ganhando estão pregando, almas. ganhando almas. Então quer dizer que eles estão sendo instrumentos de Deus, se é que é de Deus, né? Então eles estão pregando outra palavra, o diabo está ajudando eles, a carnalidade. Eles estão sendo instrumento de Deus e vão perder a salvação. Entendeu como é que é? E aí eu pergunto, aquele texto que você falou, lá da mulher samaritana, para o pastor Luciano explicar,
Qual a intenção de Jesus? Quer dizer, então, que a mulher é só instrumento para depois não ser salva. É isso? Eu acho que não. Peraí, mas até aí não é uma grande novidade, né? Porque no último dia, um montão de gente vai falar, mas no teu nome fiz um monte de coisa. Não, mas muita gente que está fazendo... Bom, depois eu dou a palavra. É complexo. É porque é justamente isso que o pastor César falou, né? Às vezes nós estamos fazendo a obra e não significa que nós estamos sendo aprovados, porque é uma situação complicada. Então, no meu ponto de vista, é caso a caso que deve ser analisado. Mas esse caso de João, porque Paulo disse... Não, peraí. O caso de João não, o caso da mulher. Da mulher. Agora, porque assim, ó, a gente tá com as câmeras em cima dos 2 adúlteros, que no Senhor... o João largou da Maria, a Maria largou do José, e aí casou o João com a outra Maria. Beleza. Aí você fala assim, não, mas hoje eles estão fazendo a obra, tal. Beleza, mas e a lambança que ficou? Biblicamente. Porque, por exemplo, ó, se o cara é crente, e se a mulher tá lá orando até agora? Exatamente. E se o marido era crente, tá lá criando filho? Ontem eu atendi um pastor que a mulher confessou adultério, e tá lá, cara, chorou, tal, quer dizer... A gente olha para a pessoa, quem entrou em contato com a gente foi o adúltero, a adúltera, no caso. E aí, não, agora nós estamos juntos fazendo a obra, inclusive aconselhamos as pessoas a não fazer o que a gente fez. Ok, legal, tal, mas quer dizer que agora, porque eles estão falando de Deus, então tá tudo resolvido? Não, Paulo disse, Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo, 9:27. De 1 Coríntios, reduz a servidão para que, pregando aos outros, a mesma não venha a ser desqualificado. Tá vendo que o negócio é complexo? Por exemplo, você, irmão, eu tenho um amigo meu, aliás, amigo nosso, conhecido nosso, certo, que a esposa dele pediu separação para ele do nada, não tinha motivo. Né? 2 vezes. Na segunda, eu ia com ele pro monte. A única coisa que eu conseguia fazer era abraçar meu amigo e chorar. Não conseguia fazer mais nada. Eu abraçava esse irmão e chorava junto com ele. Nós chorávamos juntos. Conclusão, ela acabou indo embora mesmo. Na terceira, acho que foi. Agora eu vou dizer, e se ela casou de novo, eu não sei. O que eu digo aos irmãos, o que eu acredito. Eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar. No último dia, muita gente... Mas como vai perdoar uma pessoa que continua na mesma? Igual a situação que foi levantada agora. É uma vida, né? O irmão mesmo falou aqui, eu não posso avaliar, você disse. Não, tudo bem, mas existe perdão para pecados no gerúndio? O cara que está cometendo e está pedindo perdão, mas continua cometendo. Não. Que ele vive na prática do pecado. Mas então, ela largou o marido para ficar com a amante. Ela tá, eu me arrependi. Está em adultério, então, eu me arrependi, mas tô casado com a pessoa. Complicado. E aí? Então, aí nesse caso... E aí? Biblicamente está em pecado. Se for olhar biblicamente, nós podemos dar a nossa opinião aqui, pastor, o que eu acho. Mas biblicamente... Em conclusão, esse pessoal que está nos ouvindo aí, que eventualmente aconteceu isso... vai abrir mão de 1 de João 1:9, que confessar o pecado, tem que deixar pecado, e a consequência. E agora? Se não, vai pro inferno. É isso aí. 42 984849988, pensa numa situação. Não, tô perguntando, é isso? Não, repete, pastores, repete. É isso? Por exemplo, a pessoa ligou aqui e falou desse jeito, certo? Então, por exemplo, por maior arrependimento que possa ter, esse pecado é maior do que a graça. Então, eles têm filhos, se não, você pastor, o pecado não é maior que a graça. O pecado não é maior que a graça, mas o pecado que está sendo cometido sim, mas de novo... eu pergunto o seguinte, irmão, eles confessaram o pecado, esse pecado que eles estão perdoados, eles têm família hoje, filhos. Eu tô colocando uma hipótese. Então, os 2 adúlteros, mas esse que nós ouvimos os agora. 2 adúlteros. Os 2. Okay. Um deixou, eles destruíram, vamos lá, um destruiu a família do outro lado, e o outro destruiu a família do um. O que aconteceu aqui, eu não sei, só sei que o fato é pecado. Certo. O fato é pecado. Certo. Mas aí eles se arrependem e se casam, certo? Eles se casam diante da lei, tudo mais, se casam diante da lei. Aí eu pergunto, esse pessoal, esses irmãos aí, essas pessoas que estão pregando o evangelho, aconselhando as pessoas a fazer o que eles fizeram, eles estão indo pro inferno, eles largam tudo, fazendo o quê? Sim ou não? É complicado. Pecado. Então, vamos lá. Por que João Batista... houve perdão? Por que João Batista foi assassinado? Porque falou a verdade. Sobre? Sobre o adultério. De quem?
Do rei. Do rei. É. Só que o casamento estava celebrado, o documento estava assinado, todo mundo tinha aplaudido, estava tudo certo. Diante dos homens estava tudo certo. O João Batista olhou e falou assim, só que essa mulher não é tua. Diante de Deus lascou. E aí? Então eu pergunto, esse Deus qual nós servimos, que não é o demiurgo que algumas pessoas entendem aí, né? É o Deus amoroso, mas também com responsabilidade. Ele pode alcançar uma situação dessa, perdoá-los, e eles seguirem a vida com as devidas reparações. Nós estamos contando com a graça, né? Então, porque se for usar a Bíblia como uma análise... O texto diz, os então adúlteros eu vou falar, nós três somos pastores. Esse casal que ligou aqui agora, eu não queria estar na pele de vocês. Nem eu. Infelizmente, é uma situação extremamente complicada. Não, pode ter aí cada uma as razões. Porque o marido não me procurava, a mulher não sei o quê, tudo bem. Eu reconheço que podem ter razões importantes. Porém, vocês são adúlteros e vocês se ajuntaram nesse adultério, legalizaram diante dos homens e estão na igreja trabalhando, tal. Não julgo a questão da vontade, da intenção. Eu não julgo nada disso aí. Só que a Bíblia condena esse tipo de procedimento. Comportamento. Está biblicamente errado. Pastor, eu aposto na graça. Beleza, é um direito seu. Um dia você vai estar diante de Deus. Tomara que dê certo, inclusive. Mas, biblicamente falando, eu não vejo condição nenhuma para esse casamento. E aí eu digo, então posso falar com o pastor também? Claro. Pastor, 36 anos de ministério, é pecado, mas eu vejo assim, da seguinte forma: 1 de João 9, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Você vai ter consequências seríssimas disso. Mas aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Ok, mas esse texto não pode se isolar do outro. Aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Posso dar um exemplo? Desculpa. Posso dar só um exemplo? Conclui, eu te cortei. Conclui. Então, realmente, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é o texto que eu estou citando, é um outro texto. Eu reconheço a possibilidade do pecado entre cristãos. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. 1 de João 5,18, não vive pecando continuamente, que é o tal do gerúndio que o pastor falou aqui. Está escrito 1 de João 5,18. Mas eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar pecados. Ele é poderoso para perdoar o pecado. Essa situação é muito complexa, porque as marcas vão ser terríveis, mas eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar o pecado. Bom, isso a gente vai caminhando para o final, vamos lá. Pastor. Bom, pastor, última coisa, quando a gente olha para o texto de Zaqueu, ele não apenas se arrependeu, ele devolveu e consertou o que tinha feito. Então eu acredito que é uma situação que não basta apenas a pessoa se arrepender, mas ela deve sim consertar. Não existe nenhum respaldo que vai dizer que pode permanecer numa situação como essa, porque nós sabemos que é uma situação de pecado. Não importa se foi há 1 ano atrás, ou 10 anos, ou 20 anos atrás. A realidade, biblicamente, é essa. Eu vi uma situação uma vez que alguém falou que tempo não apaga pecado. Não apaga não, mas o sangue de Jesus apaga. E aí a situação, pastor César, é tão complexa. Mas eles dois estão em adultério? Eles adulteraram. Aí eu pergunto, essa é a questão que a gente analisa aqui. Me ajudem a analisar isso. Se eles se casaram, formaram família, têm filhos hoje, eles reconheceram que fizeram a pior bobagem da vida deles, mas hoje eles constituíram família. Eles pediram perdão, mesmo mas juntos. Mas família destruindo a outra família? Irmão, tá errado, irmão. Eu tô te dizendo, eu quero que me ajudem a analisar essa situação específica. Naquele momento que eles pediram perdão, Jesus os perdoou e eles desfazem a família. Porque eu já vi, irmão, pastores dizerem assim, você tá amaziado com esses filhos todos, você tá errado mesmo, né? Do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista bíblico, há controvérsias, né? Então você está amaziado, vive 20 anos com essa pessoa, você separa dela, porque senão Jesus não te aceita. Isso que eu estou dizendo, irmãos. Qual é? Esdras, né? Naquele momento que você aceitou... Esdras 10. Tipo Esdras 10. Tipo Esdras 10. Naquele momento, que também é uma base para separação que ninguém usa, mas naquele momento que ele pediu perdão, não é possível perdão alcançar esse casal. E
Como Davi não continua. Eu entendi, pastor, mas qual é o documento bíblico? Então, a questão da graça, meu irmão. Eu penso comigo, por exemplo, caso de Davi. Davi teve consequências pelo seu pecado? Forte. Com seus filhos, com Absalão, com tudo, certo? Mas ele perdeu a sua salvação. Mas a mulher virou viúva, era diferente. Ele perdeu sua salvação. Mas a mulher virou viúva, ela era viúva. Irmãos, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de tocar na salvação alheia, irmãos, mas eu também não estou colocando ninguém no inferno. Eu estou dizendo o seguinte, que biblicamente não é o padrão. Não é o padrão. Não, aí eu concordo. Vinheta de considerações finais, porque grande é a fúria aqui hoje. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Rapidamente, pastor Luciano, obrigado mais uma vez pela sua participação. Pastor César, muito obrigado. Pastor Roberto Cruvinel, todos os ouvintes. Quero dizer que é sempre muito bom estar aqui. Do meu ponto de vista, existem algumas exceções. Segundo a Bíblia, nós temos a questão do adultério e nós temos a questão quando a pessoa é abandonada. Biblicamente, são essas duas situações que a pessoa ela pode ter um segundo casamento. Fora disso, são as nossas opiniões. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Pode passar as redes sociais, pastor? Por favor. Para falar comigo, pode ser Facebook, Twitter ou no Instagram. Você me encontra Luciana Escala. E precisando de ajuda com dependência química, você pode entrar em contato comigo. Nós temos uma casa que pode te ajudar. Pastor Roberto Cruvinel. Meus irmãos, olha, me sigam. Bom, a minha consideração final. Primeiro, não peca. Vigia aí, porque o pecado vai dar consequência. Mesmo perdoado, pode te dar consequência séria, tá? Mas eu creio na graça do Senhor, sim. Eu creio, viu? Se você quiser me seguir, me siga acabou o nosso horário, né? Me siga no Instagram, @Roberto Cruvinel. Instagram, @Roberto Cruvinel. Amanhã, às 16 horas, eu estou pregando a palavra aqui. E o tema da mensagem é Alvos da Restauração de Deus. Então, você nos ouça. Quer estudar escatologia no meu curso online? Me manda uma mensagem no WhatsApp, inclusive para convites para pregação. 11 96766 5787, 11 96766 5787. Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Gente, rapidinho, vou usar aqui um minuto, menos de um minuto. Eu tô lançando o livro novo do Prega Aí e é de graça para ser baixado. Para você baixar, entra no grupo do Telegram, tá? Ele vai ser disponibilizado segunda-feira. O grupo do Telegram tá na minha bio do Instagram. Então vai lá no Instagram César Cavalcante, lá na bio tem um link, clica, entra no grupo e fica esperando que segunda-feira, 9 da manhã, vai ser entregue de graça para vocês a segunda edição do Prega Aí. Talvez eu coloque até a primeira para quem não tem ainda a primeira. Isso tudo é de graça, não tem que pagar nenhum centavo, é só entrar lá, @César Cavalcante no Insta, clica no link que está na bio, que cai direto no grupo do Instagram chamado Crescendo na Fé. Obrigado, pastor Cruvinel, obrigado, pastor Luciano, obrigado, Rafa, Deus abençoe, obrigado vocês, tema difícil hoje aqui, indigesto, né, complicado. Amanhã tem debate especial, quarta, quinta e sexta, sobre calvinismo e arminianismo. Então, quarta, quinta e sexta, eu vou estar recebendo aqui 2 ícones, um do calvinismo e um do arminianismo, e a gente vai caminhar até sexta-feira falando sobre calvinismo e arminianismo. Fico por aqui, às 2 da tarde eu volto com o bom e velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você